Então, continuando a aula passada, a gente vai voltar a falar um pouco sobre campo harmônico. Bom, é assim. Primeiro, eu vou dar uma dica de como pensar a teoria. Porque a teoria é assim, é como se fosse um resumo de vários acontecimentos musicais que eu quero reproduzir e ter o mesmo efeito. Né? A teoria musical, isso em todos os aspectos, tá? Ela vem sempre depois de uma prática musical. Tá? No caso assim, quando eu estou falando de harmonia, do campo harmônico, a minha intenção a dar essa aula é de alguma maneira que vocês vão treinando o ouvido para reconhecer os elementos que eu vou passar aqui. Tá? E aí é claro, quanto mais vocês reconhecerem na prática, mais isso aqui vai fazer sentido. Porque senão fica só um esquema teórico que na verdade não vai servir para muita coisa se vocês não aplicarem na escuta. Não é nem questão de tocar, é questão de reconhecer na escuta. Eu vou ensinar a fazer isso, tá? Então é assim, aqui eu coloquei uma fórmula de uma escala maior, né, como eu fiz semana passada, separando por tom e semitom. Semana passada eu dei uma introdução boa sobre o que é o tom e semitom, né? Quem que quer o novo na sala? Não vieram, não, os dois novos, não. Mas você já tem não na aula passada, uma outra. Aí você faz uma de canto. Bom, e aí eu comecei a separar, tirar os acordes a partir do desenho da escala, contando os tons e semitons. Não foi isso que a gente fez? Eu não vou fazer de novo, né, para não perder muito tempo. Resumindo, eu vou colocar aqui os acordes como números romanos, tá? Para não confundir com números arábicos da escala. O que vai ser o acorde aqui? O acorde eu vou estar pulando, é como se eu tocasse a escala de 3 em 3 notas. Não é isso que eu fiz semana passada? E aí, para cada grupo de 3 notas, eu posso fazer com 4 também, eu vou fazer só com 3. Eu vou colocar um número romano correspondente. Tá? E aí, na semana passada, eu tinha feito as contas, e como eu determinava, só fazendo conta teórica, o que era o acorde maior e menor. Isso não vai ser tão importante para vocês reconhecerem as funções de ouvido. É só para mostrar de onde eu tirei esses acordes. Né? Que eu lembro que eu falei, 1, 3, 5 vai ser um acorde maior, porque eu tenho 2 tons no primeiro intervalo, 1 tom e meio no segundo. Foi isso? E assim por diante. 2, 4, 6, que eu vou subindo. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 3, 5, 7, né? E aí, sucessivamente. Não é isso? Fizemos? E aí, todos esses intervalos viraram números romanos. Eu só vou colocar agora aqui a característica se é maior ou menor. Inclusive, a gente terminou a aula com esse último aqui, que ficava um acorde com B5, não é? Porque eu tinha 2 intervalos menores. Ok? Bom, o que é importante saber aqui? Esse é o campo harmônico, esse daqui é o campo harmônico maior.
Por que é o campo harmônico maior? Alguém sabe? Tem ideia? Por causa ali do tom, semitom. Tem a ver com isso. O que mais? É isso mesmo. Só que, por quê? Mas o que determina um acorde, por exemplo, um acorde maior? Falei não, sabe? Começa com 2 tons, né? Começa com 2 tons. E quando eu começo com 2 tons, eu chego em qual intervalo? Na terça. Né? O 3 vai determinar não só se um acorde é maior, mas se uma escala tem intervalo de terça e não de terça menor, a escala também fica com a característica maior em função da terça. Ok? Beleza? Então por que o campo harmônico é maior? Porque ele provém de uma escala maior. Tá? Tudo bem? Então vou tocar um pouquinho aqui só para mostrar. Vamos fazer em dó. Então, eu tenho uma escala. Simplificando muito, isso é só uma escala tocada de 3 em 3 sons. E aí, cada um dos 3 sons, cada um deles vai ter uma característica, que é um acorde maior, menor, e esse que é 2 vezes menor. Eu vou ter um intervalo de 1,5 tom aqui e um intervalo no próximo. Então aqui eu chamo de meio diminuto. O que é o diminuto aqui? É a quinta. Se fosse por simples nomenclatura, eu poderia chamar essa quinta de quinta menor. Né? É que o pessoal usa uma nomenclatura diferente. Eles usam o intervalo de quarta e quinta, eles usam o intervalo diminuto, ou de menor, chamamos de diminuto. É só uma questão de nomenclatura. O que é importante saber, que eu já passei uma aula lá atrás? Que o ele tem função tônica. Aqui eu estou falando das funções. Tá? O que é uma função? O que é função? Quando eu falo, a função do pincel é escrever. O que eu quero dizer? O que faz? Para que serve, né? Então aqui eu estou dando um propósito para esse estudo aqui. Tá? Para que serve saber isso? Serve para eu saber, por exemplo, qual é o tom de uma música que eu estou ouvindo. Ou pelo menos reconhecer, sem saber o nome da nota, mas reconhecer assim, ó. Eu não sei que nota que é essa, mas eu sei que aquela nota que eu acabei de ouvir é a nota que dá nome ao tom da música, ou ao tom da escala. Eu descubro que escala, eu estou ouvindo uma música, eu posso descobrir qual escala que está sendo usada como material sonoro. Tá? Isso é importante, por exemplo, para tirar a música. Né? Ok? Então, por exemplo, eu falava isso, vou fazer vou repassar uma aula lá atrás. Né? Eu falava que a função tônica, se a gente reconhece isso num acorde, é aquele acorde que tem a característica que fecha a música. Tá? O acorde que dá uma impressão de ponto final. Não foi isso que eu falei? Né? Aí eu vou dar o mesmo exemplo para vocês lembrarem, tá? Eu tocava isso aqui, não, peraí. Esse é o ponto final, né? Não é isso? De ouvido, a gente já saca que esse é o acorde número 1 do campo harmônico. Tá? O acorde número 1 vai ter essa característica de ser um ponto final. Tá claro? Quer dizer, vocês, pelo simples fato de ouvirem música, né, vocês já
tem esse material de ouvido. O maior e o menor grau, mas já tem. Tá? Eu espero que já tem, geralmente o pessoal não tem. Tá? Aí eu falava qual outro grau que eu falava também? Sim. O sim. Que o nome dele é dominante. Bom, o 5. O 5, como é que eu vou explicar dessa vez? Ele tem uma característica de ser um acorde de tensão ou de contraste. O que é contraste? Por exemplo, quando eu digo que no quadro branco, É tipo o preto e maior branco. contraste, isso, o maior contraste vai ser o preto, que se destaca, né? Se diferencia, não é? Eu crio contraste a partir do quê? Da diferenciação entre os sons. Então, o contraste aqui no dominante vai ser com relação à tônica, porque esse acorde ele tem a característica de ser um ponto final e como se fosse o fundo, o contexto da música, porque a tônica ela vai apresentar a escala, ou a primeira nota, pelo menos, da escala. Vou explicar isso como vou fazer um exemplo aqui, eu vou explicar melhor. O dominante, ele é como se fosse um contraste com relação à tônica. Se a gente vou pegar mais uma vez, talvez o mesmo exemplo de outra aula. Vem agora. Não é isso? Esse acorde prepara e esse fecha. Agora, quando a gente escuta o dominante, a característica dele é que a gente antecipa a escuta da tônica. Tá? Isso também, geralmente, é muito claro de ouvido. Aqui a ideia é treinar o ouvido. Tá? Então, quando vocês pegam isso aqui, ó. O 5 no campo harmônico. Quando eu fecho, eu tenho um acorde de tônica. Deu para sacar? Deu. É um pouco subjetivo, mas é fácil de reconhecer nesses exemplos mais simples. Tá? O que acontece? Esse sistema, em cima dessas duas, são as duas balizas, né? Você tem um acorde que é o pano de fundo e o ponto final, e você tem um acorde que é o contraste. Em tese, dá para a gente resumir, em termos de acordes, qualquer canção, só com um acorde de tônica e um acorde de dominante. Tá? Porque o que você precisa para ter um discurso harmônico? Você tem que ter um contexto, não é? É como se fosse um pano de fundo, e você tem que ter um contraste para a coisa não ficar monótono. Ok? Os outros acordes são diferentes, como se fossem diferentes colorações da função de tônica e da função de dominante, no sentido que, assim, eu vou ter acordes que vão se aproximar mais das características do acorde de tônica e vou ter acordes que vão se aproximar mais da características de acorde de contraste ou dominante, tá? Eu sinceramente não concordo muito com, às vezes, os termos que eles usam, porque o dominante não domina nada. Ele apresenta a tônica, né? Ele antecipa, na verdade, a expectativa, né? Ele cria expectativa para quem? Para a tônica, não é isso? Então quem domina aqui alguma coisa é a tônica, não é? Porque ele é como se ele fizesse uma função para esse acorde. É como se ele abrisse a porta para esse entrar. Tá? Mas a gente vai entender como dominante, que é o nome técnico da coisa. A gente tem mais um contraste,
que é o 4, que é o subdominante. Mas isso aqui vocês não precisam se prender muito à nomenclatura, aos nomes, mas sim às funções, tá? Então, como é que funciona o subdominante? Vamos voltar então para a analogia da louça, né? Ó, se a tônica fosse o fundo branco, o contraste fosse o dominante, né, o preto, tá? O subdominante é como se fosse um cinza escuro, tá? Ou seja, ele vai se aproximar mais da função dominante do que da função tônica. Então o que acontece com o 4? Se eu tocar aqui, ó, esse aqui é o 5. Então, esse aqui, ele também tem uma função de contraste com relação à tônica. Calma, como é que eu sei quem é a tônica aqui no que eu estou tocando? Estou tocando uma música que eu inventei, né? Aqui eu tenho contraste, tá vendo? Ó. Quando eu resolvo, ou termino a música, eu já consigo identificar o 1 facilmente. O 1, eu já falei isso nas aulas, é o acorde que termina o discurso. Em tese, se eu falasse só isso, seria o quê? Seria o último acorde da música. Não é isso? Acabou. Fechou. Estou ouvindo a tônica. Quando eu ouço a tônica, que é esse acorde aqui, vamos supor, nesse contexto da música que eu coloquei, é esse acorde aqui, né? A nota da tônica, as notas do acorde da tônica não eram formadas pelo 1, 3, 5 da escala? Vocês lembram disso? Não era isso? Eu falei semana passada? Então, quando eu escuto o acorde da tônica, eu estou ouvindo esses 3 sons da escala e o que se destaca vai ser o primeiro som. Esse primeiro som, se eu seguir essa fórmula, a partir do primeiro som da escala, ou seja, puro tom, semitom, tom, semitom, eu vou chegar na escala correspondente ao tom da música. Quando a gente fala, não, estou tocando isso em Lá, porque a nota Lá vai ser a primeira nota da escala e vai ser a primeira nota do acorde de tônica, Lá maior. Tá? Tudo bem? Eu falei? O que isso quer dizer na prática? Porque eu posso tocar, por exemplo, ó, isso daqui que eu toquei, né? Ó. Eu posso tocar aqui também, ó. Música em outro tom. O que é tocar em outro tom? É tocar em outra escala. Entendeu isso? Tá? Ó, por que isso é útil saber? Para quem é instrumentista, caso um dia vocês forem acompanhar alguém, uma cantora, por exemplo, eventualmente vocês vão ter que tocar alguma música que vocês já sabem tocar em tom, mas vai ter que trocar o tom. E aí, que acordes que vocês vão usar? Se vocês estão tocando uma música que é em Dó, vocês vão ter uma série de acordes que já são determinados. Se vocês mudarem o tom, vocês vão colocar os acordes em função da escala. Ok? Isso para quem toca piano. Instrumento harmônico. Se você for cantar a música, você tem que saber cantar a escala. Isso é muito importante. Saber cantar a escala da música para quê? Para que você saiba se você está cantando ou não no tom. É claro que todo cantor tem isso de maneira intuitiva, né?
a tendência é que se cante dentro do tom. Mas não dá para confiar na bendita da intuição no começo da história. O tom mais baixo seria o dó. Peraí, não entendi. Mais baixo com relação a quem? Ao si. Não, peraí. Cantando, a pessoa cantando. Não, então quando eu digo assim, o tom da música é dó. É que o que eu quero dizer é que as notas que a pessoa está cantando, por exemplo, o cantor, né, estão na escala de dó. Aí eu entendi a pergunta. Você perguntou o quê? No caso, se você quiser aumentar um tom. Aumentar um tom. Você está em dó, você aumenta um tom, você vai para o ré. Então você está tocando, por exemplo, isso aqui, né? Vou tocar um tom acima, né? Ok? Então mudei da escala de dó para a escala de ré. E a voz também. Claro. Na verdade, tudo que acontece na música muda de tom. Tudo se muda. A escala passa a ser. A escala de referência passa a ser outra. Tá? Bom, para o cantor, por exemplo, é muito importante quando a gente canta, a gente tem de ouvido a nota tônica para não desafinar. Por quê? Porque aí a gente interpreta se os saltos com relação à tônica estão certos. Né? Por exemplo, se eu canto um dó, né? O sol é um salto de quinta. Sol. Né? O mi é um salto de terça. Mi. Tá? Então assim, eu estou sem voz, mas geralmente o salto é o que determina se a pessoa vai cantar afinado. Não necessariamente se a voz é uma maravilha, tá? Mas se você pelo menos canta afinado. Porque a questão do tom da música é geralmente um material sonoro. Todas as notas vão estar dentro, mesmo os acordes, o arranjo lá, o violino, vão estar dentro dessa escala como referência. Bom, continuando. A tônica, o subdominante, vocês entenderam? O subdominante é como se ele fosse o intermediário entre os dois. Só que ele tem uma função de contraste. Ou seja, falando assim mais simples, eu posso pegar qualquer música, simples na música, uma canção, e harmonizar só com esses dois acordes. Não sei se vocês já viram, eu já dei esse exemplo também em outra aula, se vocês já viram um programa de auditório, que vai lá um cantor, sei lá, vai o Zeca Pagodinho, tá? E aí tá lá, o Zeca Pagodinho lançou uma música que está tocando na rádio, né? Aí ele vai lá e faz um playback, cantando a música, não é assim? Não é assim que acontece? O cara vai e faz um playback, faz uma graça e tal. Só que quando tem uma banda no palco ao vivo, aí falando, não, canta aquela lá, Zeca Pagodinho, sei lá, deixa a vida me levar, né? E não estava programado. Aí o Zeca Pagodinho começa a cantar e a banda acompanha o cara sem estar ensaiado. Como é que se faz isso? Você sabendo duas coisas. Primeiramente o tom. E aí de pegar uma, você acaba pegando a outra. Você acaba pegando o contraste e o subdominante. Os caras acabam resolvendo a música só com essas três características, só com esses três acordes. Se for uma música, um tom maior. Ok? Entenderam? Então, por exemplo, se ele começa a cantar eu estou tocando em dó, tá? Como eu não sei que acordes são, eu vou usando esses três aqui. Se a música é em dó, quem que é o quarto grau? Dó, ré, mi, fá. Quem que é o quinto? Sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Se a música é em ré, quem que é o quarto grau? Ré, mi, fá, sol. Quinto grau, lá. E assim por diante. Entenderam? Se a música é em sol, sol é o primeiro grau. Sol, lá, si, dó é o quarto grau. E o ré é o quinto grau. Eu resolvo
a história com esses 6 acordes. Isso é para violão, tá? Entenderam isso? Resumo da ópera. Com 3 acordes, você acompanha qualquer música mais ou menos. Você, claro, fica meio, como é que se diz? Fica meio duro. Mas não foi, né? Meu. Não, às vezes a harmonia fica meio dura, né? Você está tocando aqui, né? Estou tocando só com esses 3. Se eu colocar mais acordes, a harmonia fica um pouco mais elaboradinha. Né? Porque eu vou ter mais contrastes. Mas as funções básicas são essas aqui. Entenderam? A princípio, e é o que eu estou pedindo na outra aula, o exercício mais fácil e mais funcional que vocês podem fazer ouvindo qualquer música é reconhecer a tônica. Como é que se reconhece? A gente reconhece ouvindo aquele acorde que fecha o discurso. Tá? Vou botar um exemplo que é, você tem 2 tipos de música, por exemplo, você vai ouvir na rádio, não é? Você tem aquela música que realmente o cara... De novo. O que é isso aqui? Dominante. Dominante. Tônica. Hã? Agora, o que acontece? Você tem algumas músicas que acabam em fade out. Falei já disso? Fade out? Não usei esse termo. O fade out aqui não tem um termo em português. É como se fosse diminuindo o volume. Entendeu? Você tem aquela música que acaba como acabou. Que é esse acorde de tônica que é fácil de achar. Ou às vezes você vai ouvir a música e ela não termina. De fato, ela vai diminuindo o volume e vai acabando assim, dando tchau. E aí quando acabou. Né? Fica um trecho repetindo. E aí vocês me perguntam, como é que eu vou saber o que é a tônica agora? Não é isso? Bom, deixa eu ver se tem aqui. Para sacar a tônica sem ter o último acorde, como é que a gente faz? A gente tenta sacar no meio da música alguma frase musical ou algum trecho que tem essa característica de ponto final. Ok? Né? Não acabei o discurso? Então eu cheguei nesse acorde aqui. Entenderam? Então qual é o exercício que vocês têm que fazer? Aí eu não vou ficar fazendo exercício, porque eu fico das aulas. A ideia é que vocês ouçam canções nomeando essa impressão de final como tônica. Ó, chegou na tônica. Bom, fechou. Tônica. Tá? A primeira coisa que a gente consegue isolar de ouvido é a tônica. Aí, uma vez que a gente tem a tônica, a gente consegue identificar qual acorde preparou essa camisa. Tá? Primeiro a gente reconhece esse, depois reconhece esse. Tá? Todo o resto são contrastes. Tá? Se eu fosse tocar a música acompanhando o cara, eu poderia resolver todo o resto com o acorde subdominante. Tá? Claro, um passo antes de tudo isso seria reconhecer se a música é maior ou menor. E aí, eu vou ter que fazer de novo também um outro flashback aqui, das características dos acordes. Ainda tem um pouquinho aqui, a gente vai poder fazer isso então no pós-hora. Eu lembro que eu fiz, tinha alguns alunos que estavam aqui.
questão hoje. Que eu coloquei. Eu toquei um acorde maior e um menor e vocês reconheciam se era um ou se era outro. Quem estava? Você estava. Estava, né? Não lembrando? Você estava? Eu acho que eu tava. Você estava, né? Bom, foi assim no escuro, tá? Se eu tocasse esse acorde aqui, ó. Maior ou menor? Mais uma vez, espera aí, vou tocar 3 vezes, tá? Aí eu vou falar a característica subjetiva, psicológica de cada acorde, geralmente tem, tá? Que cada um geralmente tem. Maior? Quem falou maior? Você falou maior. Mais uma vez. E aí? O que vocês acham? Chute. Chute. O que você acha? Não, pode chutar. Menor. O que você acha que é? Maior. Menor. 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 Maior. Menor. Maior, menor? Maior. Maior. Então, chutou, não chutou, né? Esse é um acorde maior, tá? Bom, aí eu tinha feito uma tabelinha assim, ó, de percepção, né? Isso aqui é um exercício de perceber os sons, tá? O primeiro nível de percepção, que é percepção 0. Ninguém percebeu nada e chutou, né? Então, chute. Tá? Qual é a chance de você acertar ou errar? No caso, se é maior ou menor, é o quê? 50%. Ou você vai 50%, né? Tipo, pá, cara, coroa. É assim? Vamos passar na fase do chute. Então, agora a gente vai aprender a ouvir um pouquinho, tá? Como é que se determina primeiro grau para você determinar se o acorde é maior ou menor? É pelo subjetivo, pela imaginação. Tá? Não é muito preciso, mas já é melhor que o chute. Então, eu associo um acorde com uma sensação mais alegre, como se abrisse a janela, e um mais triste, como se a janela ficasse sempre aberta. Tá? Ou assim, um dia ensolarado, um dia nublado, e assim por diante. Tá? Com relação ao maior e ao menor. Então, se eu fosse contar uma história com a harmonia, tá? Que história eu contaria? Seria uma história mais, não diria alegre, mas uma história mais positiva, uma história mais melancólica, se fosse assim. Então, se eu estou aqui tocando um acorde maior, não. Maior, ele é mais incisivo, afirma, tá? Agora o acorde menor. Diferente, não é? Ele é um pouco mais. Ele não é incisivo, ele insinua alguma coisa. Não é assim? O maior, ele é mais ensolarado. E o menor, ele é mais nublado. Percebe? Vou fazer outro tom. Ó. Deixa eu confundir o. Ó. Esse é o quê? Maior ou menor? Ó, o menor, ó. Percebe? Mesmo uma coisa que o pessoal confunde muito quando eu faço esse tipo de exercício é confundir um acorde mais agudo com maior. Porque por causa dessas coisas que eu estou falando. Aí eu toco menor aqui também acho que é maior, né? Porque é agudo. E quando eu toco grave, achei menor. Porque, né? Então tem que tomar cuidado. Você tem que ouvir a característica do acorde por essa história subjetiva, né? Se você fosse contar uma história aqui, ó. Agora o menor, como é que é, ó? Tá? É a característica do que o acorde sugere, tá? E abstrair se está numa região grave ou aguda.
Entenderam isso? Difícil? Não é muito difícil, né? A gente vai treinar um pouquinho isso, porque esse passo de reconhecer se o tom é maior ou menor vai ser determinante para reconhecer os tons e o tom harmônico e tudo mais. Tem que você já reconhecer o acorde. Porque aí você ouvindo uma melodia, né? Ó, não é fácil. Tá? Mas às vezes o que acontece, né? Eu toquei o comecinho. Tá? Às vezes a melodia ela é menor, mas ela não é necessariamente triste. Ela só não é tão. O discurso não é tão explícito. Esse também pode ser um diferenciador. Porque o maior e o menor, ele confunde. Tá? Por quê? Porque essa análise que a gente está fazendo, no fim das contas, é o quê? Ela é subjetiva. O que é subjetivo? É que não é objetivo, eu posso ter uma interpretação diferente. Né? Inclusive eu falei uma vez isso aqui. Eu simplesmente toquei o acorde maior e menor e perguntei qual que é o mais alegre e qual que é o mais triste. A maioria achou que o maior era o acorde mais alegre, mas não todos. Porque é uma impressão subjetiva. Entendeu? Às vezes você associa o sentimento com esse acorde aqui e o mais alegre é esse. Porque você lembra de alguma coisa, sei lá. O subjetivo pode ser qualquer coisa. Tá? Mas já é melhor que o chute. Tem um passo mais preciso ainda. É o quê? É quando você canta junto com o acorde. Por exemplo, aqui eu posso usar a memória. A memória, posso associar, por exemplo, quando eu ouço um acorde, uma música do tom maior e uma música do tom menor. Pode ser qualquer coisa, pode ser isso aqui, ó. Essa música que tom que cai, maior ou menor? Maior, mas a história é triste, né? O balão cai e pega fogo em tudo. Mas a música, ela tem esse tom maior. E eventualmente, se eu ouvir um acorde aqui, ó. Dá pra cantar cai balão aqui? Aqui o balão já caiu e já fez isso. Agora aqui dá. Aqui dá, ó. Não dá? Então, por exemplo, a gente pega uma melodia de memória e associa com o som do acorde. Não é tão preciso, mas é mais preciso que o som subjetivo. Percebe? Agora uma canção menor, agora tem uma. Normalmente menor. Mas enfim, se você já tem uma música maior, ela já vai ser a quebra de comparação, né? Porque se não serviu, é porque o acorde é menor, né? Comparação positiva ou negativa. Deu certo? Então é maior. Não deu certo? Só pode ser menor. Enfim, tá? Em vez de pegar uma para cada um. Ok? Outra maneira mais precisa, e aí a gente vai treinar um pouquinho essa. Cantar nos intervalos. Tá? Quais intervalos? O 1, 3 e o 5. Aí aqui não tem como errar. Se a gente conseguir cantar os intervalos,
Tá? Então, por exemplo, é um pouco mais difícil esse aqui, né? A gente já treinou esse pouquinho esse de memória, já treinou o chute não dá, não precisa treinar. Mas esses três aqui a gente vai treinando aos pouquinhos, a gente consegue achar o som. Mi, sol, do, mi, sol. Não, cantando do, mi, sol é outro tom. Do, mi, sol. Tá? Agora se fosse menor, ó. Mi, sol. Do, mi, sol, ficou maior. Tá vendo? Ó. Menor. Então o que vai ser o treino? Só um pouquinho, deixa eu ver se eu sei. Eu vou voltar esse treino semana que vem. Acho que eu vou ter que deixar o pozão de carnaval aqui dentro. Prefiro fazer esse. A gente mostra a gente vai ter que cantar do, mi, sol. Quando eu falar a nota do, eu estou falando sempre do primeiro grau de uma escala. Mi, o terceiro, sol, o quinto. Não interessa se a escala está em dó, ré, fá, sol. O primeiro grau é dó, o terceiro mi, o quinto sol. Então a gente vai cantar só do, mi, sol. Por exemplo, ó. Mi, sol. De novo. É uma tríade, são três sons do acorde maior ou do menor? Maior. Mi, sol, mi, sol. Aí você vai pelo subjetivo, o que é? É mais alegre, você vai pela memória, você tenta cantar o carnavalão, e aqui você finalmente canta. Como a gente está começando, a gente não tem um treino ainda, né? Mas com o treino, um pouquinho de treino, a gente já se acostuma com a tríade maior e a tríade menor cantando. Do, mi, sol. Isso aqui é maior mesmo, tá? Do, mi, sol. Menor. Do, mi, sol. De novo, tudo junto agora. Do, mi, sol. Tá? Outro tom aqui, ó. Do... E agora para cantar isso? Do, mi, sol. Vamos lá no grave. Do, mi, sol. Maior ou menor? Maior. Hein? Maior. Todo mundo concorda que é maior. Menor. Mi, sol. Menor, tá? Vou fazer um tom mais fácil, gente. Do... Claro, se eu tocar aqui em cima, né, vocês tentam pegar uma nota equivalente mais grave, tá? Não dá. Do, mi, sol. Maior ou menor? Maior. Menor, ó. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Menor, tá? Ó, agora quer ver? Esse acorde aqui vai ser maior ou menor? Maior. Menor. E agora? Vamos cantar. Do, mi, sol. É menor, mas se fosse maior, ó. Do, mi, sol. Dá uma levantada. Do, mi, sol. Menor. Do, mi, sol. Outro. Vamos acostumando. E aí? Menor. Tá?
Ó. Opa. Mi, sol. Cantei. Dó, mi, sol. Vou deixar maior. Dó, mi, sol. Aos poucos tá chegando, ó. E aí? Maior. Menor. Tá? Como é que se tem? O ideal para treinar isso seria fazer assim, ó. Ideal. Aqui a gente está na versão café com leite do exercício, tá? O ideal seria fazer assim, ó. Maior, fica maior. Sol. Agora vou cantar o menor. Sol. Tá? Porque aí vocês não precisam nem saber tocar todos os acordes, né? É saber antes Pra quem não tem técnica nenhuma, não aprendeu nada, tá? Vai ser difícil tocar, depende do instrumento, todos os acordes e todos os tons, maiores e menores de cara. Ou, né? Então, a gente vai treinando cantando antes. Tá? Mais um. Foi esse. Não queria repetir nenhum. Pelo teste, objetivo, memória, tá? Maior, tá? Né? Ó, menor. Ok? Vamos caminhando um pouquinho mais, porque ainda temos 5 minutos. 5 minutos. Vamos cantar, tá? Agora eu vou tentar fazer assim, em vez de eu tocar nota por nota, eu vou tocar o acorde inteiro e vou cantar separando as notas sem necessariamente eu separar aqui, tá? Ó, por exemplo, quando eu toco isso aqui, ó. Do, mi, sol. Ok, ó. Do, mi, sol. Mais um. Do, mi, sol. Maior ou menor? E esse aqui? Do, mi, sol. Esse é o maior, hein? Hã? Do, mi, sol. Um outro fator aqui, fazendo parênteses, né? Que os acordes, eles têm características diferentes. Esse acorde que eu coloquei é o Ré menor. O primeiro que eu toquei, né? Foi o Ré menor. Por um motivo muito engraçado, todos erram o Ré menor. Eu toco esse acorde aqui, né? Quando eu dou essa aula, eu toco esse acorde aqui, todo mundo fala é menor, é maior. Hã? Aí tem um fenômeno em música, que é a sinestesia. Alguém já ouviu falar ou não? Eu acho que esse Ré menor todo mundo erra por causa desse fenômeno aqui, eu acho. Alguém já ouviu falar de sinestesia? Não? Ninguém? Sinestesia é quando você estimula um sentido e você tem reflexo em outro. No caso da música, é assim, a gente está exercitando qual sentido? Audição.
quem tem essa sinestesia consegue perceber, ele é um acorde mais claro do que esse, ó, que é maior também. Percebe? Ó. Né? Tocando um Lá maior. Esse aqui é maior, ó. Ó, maior. Esse é menor. Só parece que esse aqui é mais claro, não também precisa mais agudo, ó. Olha o maior aqui, ó. Ok? Que cor vocês veem quando vocês ouvem esse acorde aqui? Não vem cor nenhuma, né? Tô ficando louco. Mas geralmente o pessoal fala que é uma cor clara, como se fosse um laranja, e aqui uma coisa meio azul, ou mais escuro. É só uma impressão, não está vendo cor nenhuma. É só uma impressão de cor. Essa que é a coisa que confunde. Porque ninguém vai ver cor. Mas você tem uma impressão. Ok? Então o Ré sempre dá zica. Presta atenção. Pela memória, o subjetivo aqui falha. Tá? Porque o subjetivo vai ter essa interferência da sinestesia. Às vezes. É o caso do Ré menor. Então qual é o truque? Tentar cantar o Cai Cai Balão em cima disso aqui, ó. Cai Cai Balão, Cai Cai Balão, entendeu? Aqui vem a melodia, aqui vem o triste. A melodia, tá? Aí eu estou fazendo uma melodia de memória. Entendeu? Tá? É assim, não tem jeito, mesmo. Só toco bateria. Mesmo com o baterista, olha só para dar uma dica no final de sala, eu vou explicar como é que eu usei isso na minha prática musical. O grande segredo da música é que a música ela não vem das mãos, dos dedos, nem das cordas vocais. Você tem que pensar a música. É como quando a gente aprende a ler. No começo, a gente aprende a ler como? Separando as sílabas, assim. Depois de um tempo, eu mostro a palavra assim para vocês, assim, casa. Todo mundo lê de uma vez só e associa casa. Não precisa separar letra por letra, sílaba por sílaba para conseguir ler. Né? Com a música a mesma coisa. A ideia, a interpretação ótima que vocês querem tocar, qualquer instrumento, é você ter uma noção antes do que vai soar, antes de soar. Como é que se faz isso? Cantando antes as notas. Tá? Não precisa necessariamente cantar a nota pelo nome. Assim, não precisa saber que nota que é e cantar exatamente o nome da nota, mas eu tenho que cantar os sons equivalentes ao que eu quero tocar. Por exemplo, se eu quero tocar assim, ó. Percebe? Quando eu tenho de ouvido o que eu vou cantar, eu não sei tocar teclado, não tenho técnica nenhuma para teclado, eu toco só de ouvido. Então, se a minha informação de ouvido ela é precisa o suficiente, me ajuda a tocar o instrumento. Se eu já tenho técnica, já estudei, eu acho que vai ficar muito mais fácil. Tá? A partitura, a mesma coisa. A ideia da leitura da partitura é você ler a partitura e ter uma ideia da frase, aí você toca. Como é que você tem a ideia da frase? Cantando a frase. E é isso que a gente vai aprender também com as partituras. A gente já está fazendo um pouco disso com a leitura rítmica. Então a gente já leu a partitura e sabe que é uma coisa assim. A gente não sabe se o tá é ou se é. Mas a gente já tem a leitura rítmica. Ok? Então, com relação aos acordes, a ideia é sempre cantar de 3 em 3 sons para reconhecer, porque não dá para cantar o acorde de uma vez. E aí vocês vão estar treinando tanto a memória como a facilidade de cantar o próprio intervalo. Só mais um pouquinho e a gente termina com mais 2 exemplos.
fazer assim. Eu vou tocar 2 acordes. Vocês vão falar se é maior ou menor. Tá? Mas tentem não usar tanto o subjetivo ou o chute. Tentem pegar os outros dois métodos. Né? Ó. Difícil agora não repetir. Tá. Por que maior? Não falei isso errado com você, mas falei por quê? O que você fez? O som subindo. Qual métrica que você usou? No chute, no subjetivo, você cantou uma musiquinha junto ou você cantou um intervalo? Eu cantei junto. Cantou o quê? Dá pra cantar o quê, filho? Tipo assim. Hã? Então, você cantou a tônica, olha o que você fez. Eu vou agora escrever o que você fez. Ó. Você cantou a tônica, aí você tem uma impressão subjetiva que é um acorde maior porque você sentiu que é alegre. Foi isso ou não foi? Então você está aqui ainda. Você fez, você sacou de memória a tônica, pode cantar o 3. Ou cantar uma musiquinha com uma frase musical. Mas já é alguma coisa, você já não está aqui. Tá? Você já está aqui. O ideal você vai cantar o quê? Tá? Ok? Se eu cantasse do, mi, sol, eu saberia que é o maior. Entenderam como é que funciona esse esquema aqui? Legal? Último. Não vale que eu não me matei. Não, vou dar 3 chances. Não falem nada. Ó, ninguém fala nada. Ó. Segunda chance. Mais uma vez. E aí? Menor, por quê? E aí? O que você falou mesmo? foi cantando. O acorde maior ou menor? Maior. Tá vendo? Agora você cantou. Aí tem mais. Ah, tá que eu tô aqui. Aí tem mais certeza, né? Não tem como errar. Perceberam? Lição de casa. Ouvir as músicas e sacar o acorde que acaba. Ou sacar, ó, acabou. Aí pegar o 1. Tá? Vou tentar fazer a próxima aula com Tosori e exemplos disso daqui. Ok? Então por hoje é só.